Saber que você não está sozinho diante das batalhas e adversidades que a vida nos impõe. Contar com aquele ombro amigo, aquela palavra de apoio na hora exata em que mais precisamos. Ou simplesmente com aquele olhar que, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, num desses momentos em que dois se confessam sem dizer palavra. Reconhecer que o outro também está nessa jornada cheia de desafios, como nós também estamos. Ser tolerante às dificuldades alheias, como eu gostaria que fossem comigo. Saber que ninguém é perfeito, e isso também me inclui. Que todos nós estamos sujeitos a deslizes, tropeços, momentos de mau humor, de falta de paciência. É chegada a hora de saber calçar o sapato dos outros. E isso exige um esforço constante e diário. Exige querer e predisposição. Reconhecer que perdoar e seguir em frente é um ato não só de sabedoria, mas de sobrevivência. Saber somar, compartilhar saberes, recuar e ceder quando for preciso e incentivar as pessoas ao meu redor é uma forma de resistência ao mundo centrado muito mais no eu ao invés do nós. Parece utopia? Ou será que o respeito, a empatia, a confiança, como tudo nessa vida, precisa ser exercitado e conquistado a todo instante? É por isso que preparamos essa roda de conversa, para falarmos sobre a amabilidade. Para isso, contamos com a participação aqui conosco da professora Tânia Gomes, que atua na EFAP e que acompanhará as interações via chat, e da participação remota da especialista Shirley Ferrari, do Instituto Ayrton Senna, da diretora de escola Ana Paula, do gerente de organização escolar Cássio, da diretora de núcleo pedagógico Gláucia e da professora Tânia Helena. Todos profissionais da educação como você e eu, que toparam compartilhar suas experiências e vivências ao longo desse bate-papo. Eu sou a professora Andréa Angotti, trabalho na EFAP e dou boas-vindas a todos que nos assistem pelo Centro de Mídias ou pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta roda de conversa. Então, o nosso objetivo com esta roda de conversa é promover um espaço de escuta e troca de experiências entre os profissionais da educação em torno das competências socioemocionais, visando atender um dos fundamentos presentes no plano estratégico da Secretaria da Educação, o cuidar das pessoas. Para isso, realizaremos 5 rodas de conversa, onde cada encontro focaremos uma das 5 macrocompetências socioemocionais. E hoje falaremos sobre a amabilidade. Shirley, obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que seria essa competência, essa macrocompetência amabilidade e por que é tão importante a gente desenvolvê-la no nosso dia a dia. Seja bem-vinda, Shirley. Oi, Andréia. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Eu espero colaborar aqui um pouquinho para a gente entender sobre essa competência tão importante para nós educadores. Bom, a gente entende a amabilidade como essa capacidade que você estava dizendo no início, né, de se interessar pelas pessoas, de compreender o que as pessoas têm a dizer, nos colocar no lugar delas e respeitando e confiando que elas se desenvolvam e tenham uma relação, um vínculo, uma criação de vínculo de respeito e de confiança. A amabilidade para o educador, ela é fundamental, porque ela tem como pilar 3 competências muito importantes, como a empatia, o respeito e a confiança. A empatia é essa capacidade da gente se colocar no lugar da outra pessoa, reconhecer a outra pessoa como alguém próxima,
e prestar uma assistência de acordo com as necessidades que ela apresenta. O respeito engloba um pouco o aceitar, o compreender os sentimentos dessa pessoa, os direitos dessa pessoa, estimular a boa convivência, né? E a confiança é acreditar que a outra pessoa está em processo de desenvolvimento e que deve ter todo o meu merecimento, deve ter toda a minha atenção. Nossa, Shirley, muito obrigada, né? Depois dessa explicação aí sobre a macrocompetência e amabilidade aí, feita pela Shirley, especialista do Instituto Ayrton Senna, nós vamos incluir nessa roda de conversa, por meio de um vídeo, um depoimento de uma educadora que traz a sua reflexão sobre essa macrocompetência. Então, com a palavra, a educadora Tânia Helena Guitarri Milano, professora de anos iniciais da escola Alcides Correia, da Diretoria de Ensino Ribeirão Preto. Vamos lá ao vídeo. Meu nome é Tânia, sou professora dos anos iniciais na rede estadual há mais de 20 anos. Eu iniciei o meu trabalho com muita teoria, muita empolgação e muita vontade de pôr em prática tudo que eu tinha aprendido. Acho que todo mundo, né? Mas logo percebi que não seria nada fácil, porque eu encontrei crianças com vivências e defasagens muito distintas. Elas traziam bagagens da vida pessoal e escolar, bagagens tristes, que interferiam diretamente nas relações comigo e com os colegas e com a aprendizagem. E estavam desacreditadas de suas capacidades. Eu percebi então que eu não teria apenas, simplesmente que ensinar. Eu precisaria fazer aprender, apesar de todos os obstáculos. Foi tudo tão difícil que eu pensei em desistir. Mas decidi ficar e encontrar uma forma de conseguir com que todos os alunos avançassem em suas aprendizagens, apesar dos obstáculos, na escola e na vida, não só em conteúdo, né? Eu precisava ajudá-los a serem pacíficos nas situações adversas e a não serem tão duros com eles próprios e com os outros. Então eu comecei cuidando do meu emocional. Eu não poderia me envolver tanto emocionalmente, porque senão eu não conseguiria ajudá-los, e a cuidar do emocional das crianças. Muita atenção, muita escuta, muito elogio, algumas vezes sem merecimento, mas que faziam a diferença. Muitas vezes eu elogiava as crianças para os pais, que surpreendidos positivamente, pois só recebiam reclamações, mudavam o olhar para com seus filhos e fazendo com que estes melhorassem de fato. Aprendi que nada é empecilho para o aluno aprender, se ele estiver com a sua autoestima positiva, que é difícil, mas com amabilidade, ou seja, empatia, confiança e respeito, é possível. Esses procedimentos norteiam o meu trabalho até hoje. Cada turma traz novas dificuldades, novos desafios e novo aprendizado. E com isso eu vou crescendo profissionalmente e como pessoa. Quanta coisa bacana a Tânia, traz em seu depoimento. E você que nos acompanha aí no chat, vamos enriquecer essa roda de conversa trazendo a sua experiência, compartilhando a sua vivência, fazendo pergunta para a nossa especialista Shirley sobre a amabilidade? E aí eu vou lançar uma pergunta. Como vocês trabalham a amabilidade no dia a dia de vocês?
Contribuem aí no chat, participem com a gente. Enquanto isso, a gente aguarda as contribuições das pessoas aí no chat, dos nossos profissionais de educação. Shirley, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, na verdade é uma reflexão que eu faço em torno do depoimento da professora Tânia, que nos traz muitas coisas interessantes. Ela fala sobre, tem um ponto no depoimento dela que ela diz assim, que os alunos, eles desacreditavam do seu potencial, né, da sua capacidade. E aí ela percebeu que ela precisava atuar para muito além do ensino mesmo de conteúdo, né? Que ela precisava trabalhar questões socioemocionais. Então, ela fez uma reflexão importante que ela percebeu que ela primeiro precisava desenvolver essa competência nela, trabalhar o socioemocional dela, para poder, assim, auxiliar os estudantes. E ela fala num momento sobre o elogio. O elogio é muito importante, né, Shirley? Fala um pouquinho para a gente sobre isso e o que o elogio tem a ver com essa macrocompetência amabilidade. Então, primeiro eu queria dar os parabéns para a professora Tânia, né? Porque é uma pessoa, assim, sensível, além da competência técnica do trabalho que ela desenvolve, ela é uma pessoa sensível enquanto ser humano. E a amabilidade parece que está presente, assim, o tempo todo na atuação da professora. E quando você traz essa reflexão, Andréia, eu acho que é exatamente é um aspecto da amabilidade que está sendo colocada com muita ênfase, porque quando você elogia um aluno, quando você exalta um ponto positivo dele, o que você está adquirindo, né? Além de respeitá-lo, dizer para ele, nessa relação de respeito, você está dizendo para ele o quanto que o que ele está dizendo é importante, o que ele está fazendo é importante, você também, com este elogio, estabelece uma relação de confiança que impacta, com certeza, o desempenho dele. Né? Então, além dele se vincular à professora e confiar na professora, confiar no sentido assim, de acreditar que a professora realmente quer que ele aprenda, quer que ele se desenvolva, também ele tem essa sensação, essa tranquilidade de que ele está sendo atendido no que ele está demandando, no que ele precisa, né? Então ele está bem acompanhado aí pela professora e o elogio é um aspecto super importante nessa relação, nessa criação de vínculo com a professora. Muito legal, muito bonito essa relação. Essa amabilidade tem como foco, né, como ênfase, a compaixão pelo outro, a estima pelo outro. Então, quando a professora, eu anotei aqui, né, quando ela fala que precisa cuidar do seu emocional, precisou cuidar do seu emocional para lidar com as situações de autoestima do menino, com certeza ela também se coloca frente a essas crianças, aos seus alunos, como um ser humano que também está se desenvolvendo, que também precisa olhar para si, refletir sobre suas necessidades e crescer junto nessa relação e nesse vínculo que se estabelece. Obrigada, Shirley. E olha, a gente já tem participação no chat, né, Tânia? Sim. Então vamos lá, a nossa participação aí dos nossos colegas aí de profissão, compartilhando e tirando aí suas dúvidas aí com a especialista Shirley. Vamos lá. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas contribuições, né, dos nossos professores que estão nos assistindo, nossos profissionais da educação. E eu vou ler aqui algumas das colocações. Professor Clodoaldo, né? Ele coloca, nós precisamos trabalhar a autoestima dos nossos alunos. A professora Naira, ela coloca que planejamento, respeito e tolerância, né, e elogio sempre, funcionam muito bem. E duas questões aqui bastante interessantes, né? Então, uma questão, deixa eu recuperar ela aqui. Professor Clodoaldo, ele coloca, quais são as consequências emocionais quando há falta de amabilidade? E uma outra questão colocada aqui também pela professora
acho que é Ivânia. Ela coloca aqui, como é que eu posso desenvolver amabilidade ou ter amabilidade quando ao meu redor eu não encontro ou não reconheço amabilidade, né? Então, são duas perguntas interessantes, né, Andréa? Super interessantes, ô Shirley. Então tem essa questão, essa última pergunta aí, qualquer coisa a gente recapitula se não deu para anotar, mas essa última pergunta ela diz, né, na verdade é o seguinte, como que eu desenvolvo a amabilidade em mim e como que eu posso desenvolver a amabilidade no outro, porque fica muito difícil, né, se eu sou amável, se eu tenho essa amabilidade toda desenvolvida, mas ao meu redor o ambiente não está muito favorável. Então, como que eu desenvolvo a amabilidade em mim e como eu posso também ajudar a desenvolver no outro? Então, Andréa, muito legal essas perguntas, né? Muito interessante, porque os educadores, os estudos dizem que educadores com mais amabilidade, com maior nível de amabilidade, eles tendem a desenvolver melhores relações interpessoais. Eles são mais próximos, eles são mais afetuosos e podem ser mais eficazes para envolver os estudantes nas atividades que ele propõe. Então, ele conquista mais, né? Aí você me fala sobre a falta de amabilidade. A gente vive num mundo que complicado algumas relações, né? E aí a gente tem para a gente, pelo menos na educação, acho que tem para a gente a coisa do desenvolver sempre. Eu estou me desenvolvendo junto com o outro, né? Junto com o outro e também estou me desenvolvendo. Então, a relação, por exemplo, eu costumo dizer assim, que ninguém dá o que não tem, né? Então, o respeito, por exemplo, é uma relação que você estabelece no convívio diário e não adianta você exigir do outro se você não tem comportamento respeitoso, se você não tem um olhar acolhedor, se você não tem uma fala empática, uma escuta empática, né? Então, essa falta de amabilidade, eu acho que ela tinha que fazer um efeito contrário, sabe? Quanto menos respeitoso, e eu acho que isso a gente precisa nutrir na relação com as pessoas à nossa volta e servir meio que de modelo para as nossas crianças, principalmente nessa fase das crianças menores, nós somos muito modelo, né? Então, numa relação que a gente percebe falta de respeito, a gente precisa ser mais respeitoso para mostrar o choque da situação, sabe? Quanto menos você me acolhe, mais eu te acolho. Então, esse contraponto promove o desenvolvimento, promove uma reflexão por parte do outro, né? Então, e é isso que a gente está colocando para as nossas crianças quando a gente os acolhe, se preocupa no processo de aprendizagem. Então, eu tô preocupada como é que eu ensino, que nem a professora Tânia estava falando, mas o foco dela era se o menino estava aprendendo, né? Se ele estava interessado, se ele conseguia assimilar aquilo que ela estava dizendo. Então, este olhar cuidadoso com o outro faz toda a diferença nessa relação e destaca a questão do dar e receber amabilidade, dar e receber respeito, dar e receber confiança. Perfeito, Shirley, obrigada. E Tânia, Shirley traz questões, né, da relação até com o estudante, mas pensando no nosso ambiente de trabalho, isso também, né, é uma homologia, né, porque assim, a gente também, né, eu acho que em situações adversas que a gente se encontra, a gente sendo cada vez mais amável, talvez seja uma solução para mostrar, né, para o colega de trabalho, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né, gente? A gente sabe disso porque é o que a Shirley falou, nós estamos em processo de aprendizagem, de desenvolvimento constante, né? Não é de uma hora para outra, né? Então, às vezes dá certo às vezes não, mas eu acho interessante esse ponto da Shirley, porque a Shirley reforça a importância de a gente sempre tentar, sempre estar atento a isso, né, Tânia? Sim. Porque é importante e isso faz com que o clima, né, do ambiente de trabalho, o clima escolar, fique cada vez melhor. E clima escolar melhor, aprendizado melhor, né? A aprendizagem acontece de forma melhor. Clima profissional melhor é o quê? Produção melhor. Resultados, entrega de resultados, cumprimento de metas,
Então, tudo favorece quando o clima onde a gente atua é propício para isso, né? Tem mais algum comentário no chat, Tânia? Tem sim, Andréa, e um aqui bastante interessante. O professor Silvio Luiz, né? Ele coloca, né? Sou como um mestre Jedi. Antes de tudo, saber ouvir. Todos querem falar, né? Então, é bastante importante a gente também ter esse período de escuta, né? Então, eu quis colocar também a contribuição aqui bem interessante do professor Luiz. Mestre Jedi, ótimo, gostei dessa parte. A gente vai incluir nessa roda de conversa, enquanto as pessoas contribuem aí, como que desenvolve, né, como que lida com essa questão da amabilidade no seu dia a dia, enquanto a gente vai tendo essas contribuições aí dos nossos colegas de profissão, nós vamos incluir nessa roda de conversa mais um convidado para enriquecer esse debate aqui, essa conversa sobre essa importante macrocompetência socioemocional, a amabilidade. Então, com a palavra, o educador, né, o gerente de organização escolar, Cássio Caio Umbelino da Cruz, da Escola João 23, da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Muito bem-vindo à nossa roda de conversa. Obrigado, Andréia. Boa tarde a todos. Eu recebi a incumbência de falar de amabilidade com muito espanto, mas sabe, e quando você pensa nessa competência, eu ficava refletindo assim, amabilidade, o que isso significa, o que isso quer dizer. Eu não sou tão amável assim, né? Porque o primeiro pensamento que eu tive a respeito disso foi imaginar associar a competência amabilidade com amável. Tem a ver, né? Vem deriva daí. Só que dentro da competência tem as suas micros, e aí tem essas partes importantes de confiança, respeito. E aí eu recebi esse convite de um dirigente que estava na nossa diretoria, e ele falou, olha, você tem todo o perfil para isso, e eu fiquei refletindo muito a respeito disso e queria achar essas características em mim. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai pensar em uma competência socioemocional, né? Eu refleti bastante, fiquei meio frustrado porque eu não achava que eu tinha essas competências, mas a gente tem uma visão a nosso respeito diferente da visão que as pessoas têm, né? Às vezes a gente contribui com as pessoas de uma forma e a gente não imagina o quanto a gente foi amável, o quanto a gente foi empático, o quanto a gente foi respeitoso e transmitiu para essa pessoa uma confiança. E só depois que eu fui a fundo conhecer sobre a amabilidade é que eu falei, nossa, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso. Então, visando isso, trazendo isso para o meu dia a dia, eu tento, principalmente agora, muito mais durante esse período da pandemia, ouvir mais as pessoas, apesar de não ser muito fácil, né? Como a Shirley falou, né? A gente está em processo, a gente está desenvolvendo isso. Então, desenvolver a competência e a amabilidade dentro da pandemia, durante a pandemia, foi um pouquinho mais fácil para mim, né? Eu acho que, por causa do contexto em que a gente estava vivendo, cada um na sua casa, trabalhando remotamente, a gente conseguiu adaptar essa relação, estabelecer essa relação, mesmo que seja à distância, de uma forma mais amável, mais empática, respeitosa. No meu dia a dia, eu tento ouvir bastante, mais do que eu gostaria, como a Sheila falou, a Tânia falou, né? A gente precisa escutar bastante e a gente não escuta. Falo isso por experiência própria, mas a gente precisa ouvir mais. E aí, para a gente tentar aplicar essa competência, amabilidade dentro do meio de trabalho em qual eu estou inserido, que é o trabalho do QAI, né, do quadro de apoio escolar, dos agentes de organização escolar, dos DOIs, toda a parte administrativa da secretaria da escola, né, o famoso chão da escola, a gente criou um grupo e nesse grupo, é um grupo que a gente tira todas as dúvidas das pessoas da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Então, ele é um grupo destinado, ele foi idealizado, né, eu sou uma das pessoas que idealizou o grupo, juntamente com outros colegas, e a gente tira todas as dúvidas das pessoas. Por mais simples que a dúvida seja, por mais que a pessoa ache, mas essa dúvida ela poderia procurar, a gente sempre está à disposição para se colocar no lugar da pessoa. Então, eu acho que aí a gente enxerga a amabilidade quando eu me coloco no lugar do outro,
quando eu trato ele com respeito e não trato a dúvida dele, mas olha o que ele está me fazendo. Às vezes a gente até fala, mas para a pessoa a gente trata ela da melhor maneira possível. Eu aprendi uma vez, quando eu entrei no Estado, que a gente tem que tratar as pessoas da maneira como a gente gostaria de ser tratado. Então, as questões de informações, as questões de acesso da rede, toda essa questão de boas-vindas, eu tento, né, que eu estou em processo, trazer da melhor maneira possível, atender bem o professor, dar a devida atenção, mas explicar para ele que ele também pode buscar isso, ele pode ter a confiança, eu posso ter a credibilidade, mas ele pode ir atrás. Então, a gente vai trabalhando, construindo em união essa competência. E eu acho que é isso, e a gente fica um pouco mais receoso, porque eu não encontrava essa competência em mim, né, características dessa competência em mim, mas ao longo da pandemia eu acho que aflorou um pouco mais, a gente pôde perceber como que funciona. É isso. Cássio, brilhante o seu depoimento. Obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua experiência, né? Muito enriquecedor e é muito gratificante ouvi-lo, viu? Muito obrigada. Shirley, eu assim, fiz algumas anotações, o Cássio foi falando e aí eu fui, né, anotando algumas coisas que eu entendo assim como a cereja do bolo. Assim, ele fala duas coisas que apareceu muito, uma coisa que apareceu muito nas outras rodas de conversa, que é quando o profissional não reconhece que ele tem essa competência socioemocional. Todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo reconhece, e ele ainda não reconhece. As pessoas falam e depois a pessoa vai parar para pensar, nossa, eu tenho isso mesmo, né? Então, a gente percebe na fala do gerente de organização escolar, Cássio, que assim, o dirigente, quando ele recebeu esse convite para participar, né, como representante da diretoria Centro-Oeste, representante, né, do gerente, dos todos, né, gerentes de organização escolar, né, que estão aí nas nossas unidades, ele falou, ele recebeu isso como uma surpresa, né? Esse é um ponto interessante porque não é a primeira vez que isso aparece nas nossas rodas de conversa. O segundo ponto foi a estratégia que eu acho que ajuda a desenvolver muito essa questão da amabilidade, que é essa criação de grupo para ajudar, né, os colegas, os pares, a tirar dúvidas, né, ajudar na rotina do trabalho. Isso, essas criações de grupo demonstram uma empatia, né? Um esforço coletivo de olhar para o outro, porque a dúvida do outro pode ser a minha, né? E eu tenho essa dúvida, mas tem um outro que sabe me ajudar, que sabe me responder. Então, você exercita essa questão do ouvir, né? De uma escuta ativa, do espírito colaborativo, do respeito ao outro, de se colocar no lugar do outro. Nossa, ele tem essa dificuldade que também pode ser minha, né? Ou então eu já tive essa dificuldade. Isso é brilhante, né, Shirley? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre outras questões que o Cássio trouxe para a gente, que você gostaria de destacar. Então, Andréa, eu acho que a primeira coisa que eu destaco é isso que você traz, né? Essa coisa de olhar nos olhos. O quanto que isso é respeitoso na relação com o outro, né? É muito desagradável quando a gente conversa com uma pessoa que olha para o chão ou olha para os lados. Por quê? Porque demonstra claramente que ela não está te ouvindo. Ela pode estar escutando, mas ouvindo, né? Genuinamente, isso não está acontecendo na relação. Então, o quanto que o olhar, ele é muito significativo nesse sentido de respeito, de atenção, de apoio. Assim, eu estou disponível para você, né? Eu estou prestando atenção em você. É a escuta empática, né? O quanto que o que você está falando, realmente eu estou ouvindo genuinamente, atentamente, né? E o quanto que isto deixa o outro mais confortável, mais aberto e mais confiante nele mesmo, né? Porque ele sabe que ali ele encontra alguém que o abraça, que o respeita, que o ouve e que ele pode se abrir nas suas necessidades. Então, esse aspecto é um dos aspectos mais importantes. Agora, quando o Cássio traz, né, que ele não reconhecia essas competências nele,
é muito interessante, porque vai na linha do elogio que a gente estava falando anteriormente. E às vezes é melhor, às vezes, não reconhecer e o outro reconhecer do que o contrário. Já pensou se ele se achasse um must e o outro dissesse para ele que ele não é uma pessoa respeitosa, que ele não é uma pessoa que se pode confiar? Ia ser bem pior. Então, assim, essa sensação que a gente tem, essa percepção que a gente tem sobre a gente, né, é porque talvez a gente não tenha exercitado isso com o outro, né? Talvez a gente não tenha tido no outro um acolhimento que a gente agora está fazendo espontaneamente. Então, eu acho que essa percepção também a gente vai construindo de como é que eu sou, né? Quando eu acho que é uma reflexão sempre nas relações e nos vínculos que a gente estabelece, principalmente no ambiente de trabalho, que era uma coisa que você estava destacando antes, esses vínculos que a gente estabelece precisa, para a gente, dar esse retorno através dessa reflexão, né? Como é que eu estou me percebendo, né? Que tipo de reação, ou como é que é a minha postura quando o outro me procura para conversar, para me contar uma necessidade? Eu ouço, eu reconheço, eu evito valorar, né? Porque às vezes a gente ouve, mas está o tempo todo julgando, a gente não está ouvindo genuinamente, mas por trás a gente está julgando, achando que aquilo não é legal, e isso, quer queira ou não, a gente deixa transparecer na nossa postura. E isso tem implicação direta com as relações que se estabelece num clima de trabalho, por exemplo, né? E dentro de uma escola, isso chega, a gente costuma brincar assim, que a escola, as relações na escola é a cara da equipe gestora. Tem muita gente que reclama disso, né? Fala, não é bem assim, não sei o quê. Eu continuo achando que é assim, sabe? São as relações que se estabelecem entre os gestores e como esses gestores, e quando eu falo gestão, eu falo de uma gestão inteira, tanto o diretor, coordenador pedagógico, o representante da secretaria da escola, quem gerencia a escola, quem cuida da escola em todos os seus aspectos. As relações que se estabelecem com certeza reflete lá na sala de aula, que é o último lugar da escola, onde as relações são mais próximas, né? Se estabelece, e por quê? Porque ela compõe a energia que fica nesse clima escolar, sabe? Então, essa amabilidade, essa relação de confiança, essa relação de respeito, essa relação empática que eu tenho com o outro, tem que ser cultivado dia a dia com todo escola, né? Dentro da escola e em outros lugares onde se faz educação, porque eu penso que a amabilidade seja a competência fundamental dos educadores e para quem trabalha com educação. Perfeito, Shirley, muito bacana, viu? Olha, a interação no chat tá que tá, né, Tânia? Tá, bastante, Vamos lá, Andréia. vamos ver o que o pessoal tá colocando aí, compartilhando com a gente? Vamos sim. Eu vou retomar aqui uma participação do professor Flávio, né? Ele acompanhou a fala da professora Tânia, ele colocou aqui o seguinte, que nós entendemos aqui bem interessante. Numa das escolas, 99% dos alunos nem me procuravam a respeito das atividades, mas em outra tem sido muito bom. Procuro ser mais amável, gentil e possível. E muitos alunos têm feito o mesmo, né? E eles têm sido bem mais dedicados, né? Então, ele dá amabilidade gera amabilidade, Exato, né, gente? Verdade. Eu tenho uma questão aqui também relacionada a que tipo de atividades podem ser utilizadas para desenvolver amabilidade. Então, é uma professora que faz a pergunta. Deixa eu recuperar o nome dela aqui. E o professor Clodoaldo, ele pergunta que quais atividades podem ser utilizadas para a prática da amabilidade, né? Então, provavelmente, algumas atividades que ele possa desenvolver também, ele junto dos alunos. E também um depoimento aqui bem interessante, que é do professor Silvio Luiz, né? Enquanto nós estávamos aqui no intervalo, nós estávamos conversando um pouco. E aí é um depoimento mesmo, acho que vale a pena fazer a leitura, né, Andréia? Porque é bem interessante. Ele coloca que, depois de uma queda que ele sofreu, né, aí ele tem um problema de catarata, e esse problema piorou muito. E, nesse sentido, ele passou a depender muito das pessoas. E ele não era mais capaz de reconhecer mais as pessoas pela sua aparência. Mas, entretanto, ele diz que agora, pelo cheiro, pela voz, pela energia dessa voz e pelo calor,
ele aprendeu a ouvir e sentir mais as pessoas em outro nível, né? E aí ele coloca no nível emocional e sensorial, né? Então, acho que seria interessante, X, também poder falar um pouquinho, né? Como realmente a gente vai desenvolvendo, né? Essa competência também. E aí, André, passa a palavra para você e vocês podem continuar entrando aqui no chat, colocando suas contribuições e perguntas, tá? A gente está aqui para acompanhar e fazer um diálogo junto com vocês. Com certeza. E aí, Shirley, que atividades a gente pode dar de dica aí para o professor desenvolver com os estudantes? Ou a gente se autodesenvolver, né? O que a gente pode fazer para trabalhar essa questão da amabilidade? Então, André, eu estava aqui pensando, né, que eu acho que os professores já fazem bastante isso. Eu não vejo uma outra forma da gente desenvolver respeito, confiança e empatia que não seja no diálogo, que não seja na conversa. Então, a amabilidade, ela tem como pressuposto a colaboração, o trabalho coletivo, o trabalho participativo, em que as pessoas se agrupam, se juntam para poder discutir. Então, numa sala de aula, discutir um tema polêmico, né? E assim, a amabilidade também comporta, quando a gente fala em amabilidade, a gente não pode confundir com passividade também, né? Ah, eu sou amável, então eu sou subordinado. Não, eu não sou o subordinado. Muito pelo contrário, eu sou o respeitoso, né? Eu sou o objetivo dessa relação. E nesse estabelecimento de vínculo com o outro, a gente pode desenvolver inúmeras atividades. Então, assim, as próprias orientações que o professor dá na sala, a gente levanta a mão quando quer falar, a gente espera o colega falar para depois falar, a gente responde uma pergunta, não fica interrompendo quando uma pessoa está falando. Então, são essas orientações, né, que estão em todas as atividades do cotidiano de uma sala de aula, que precisam ser consideradas e cada vez mais demarcadas, né? A coisa do bullying, né, do cuidado com o bullying, de evitar a tiração de sarro, a gozação, o colega não disse alguma coisa que eu não gostei e eu fico dando risadinha, ou eu fico fazendo caras e bocas, né? Então, tudo isso são temas que precisam estar postos na sala de aula, né? A sala de aula é lugar de conflito positivo, de conflito em que a gente possa abrir discussões, né, as mais variadas discussões presentes nas relações humanas, e que as pessoas e que o professor, como adulto responsável e esclarecido dessa relação, possa estar orientando e estar conversando com os alunos. Então, eu não vejo outras atividades, porque assim, a gente não tem lição de casa de como é que é ser amável, né? Como é que a gente desenvolve a amabilidade. A gente não tem uma tarefa para cumprir sobre como é que eu vou ser respeitoso hoje, né? Isso a gente constrói no dia a dia, no diálogo e nos vínculos que a gente estabelece com todos e no exemplo que nós, adultos, né, somos dessas relações com os nossos pares, né? Então, é o que eu estava dizendo antes, como é que são as relações dentro da escola, como é que esse clima da escola se estabelece para que esses jovens, esses alunos possam se espelhar, possam olhar e possa servir de modelo para eles, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente está falando em atividades. Acho que é isso. É isso, Shirley. Obrigada, Shirley. E assim, eu queria dizer para o professor Clodoaldo e para todos que nos acompanham que existe um percurso formativo com esse nome mesmo, Competências Socioemocionais, com a palavra o educador. Ele está disponível no AVA da EFAP, independentemente de qual é o seu quadro, né? Se você pertence ao QM, ao QAE, QSE, todo mundo tem acesso. E lá nesse percurso, além das rodas de conversa, dos vídeos, dos depoimentos
dos profissionais, né, que participaram com a gente ao longo dessas 5 rodas de conversa. A gente também disponibilizou material do Instituto Ayrton Senna, né, que é um parceiro nosso. Então, lá tem as lives do Instituto, tem materiais, viu, professor Clodoaldo, com atividades que você pode desenvolver com os estudantes. Também tem atividades que a gente pode fazer para se autodesenvolver. Então, tem algumas dicas ali que o senhor pode verificar nesse percurso formativo. Só colocar lá, vai no site da EFAP, coloca seu CPF lá no login usuário e senha, e aí o senhor consegue acessar esse percurso formativo. Uma outra atividade, enquanto a Shirley estava falando e que me veio à mente, que eu acho que também pode ser usada e também faz parte da tão famosa metodologia ativa e ajuda a gente se autoconhecer e conhecer os nossos pares. A gente pode fazer uma atividade assim, você pode lançar, professor, perguntas. Perguntas de diversas ordens, né? Quem tem mais de 5 irmãos? Quem tem menos de 4 irmãos? E aí, sei lá, um exemplo. E assim, os alunos estão sentados, então quem tem mais de 4 irmãos? Aí levanta. Quem tem mais, se for sim, eu tenho mais de 4 irmãos, eu levanto. E aí eu vou perceber ao meu redor e vou conhecendo as pessoas, criando um sentimento, aí uma relação de confiança, de empatia, né? Porque você pode se identificar com o outro, né? E aí você vai conhecendo, aí você pode fazer várias perguntas. Quem estuda nessa escola desde o ano retrasado, há 3 anos, sei lá eu, que estuda nessa escola. Aí quem estuda na escola vai levantar. Então é uma forma das pessoas se conhecerem. E essa atividade, inclusive, ela pode ser usada para cunho pedagógico, não só do socioemocional, mas também quando envolve a parte cognitiva, né? Pode fazer perguntas sobre a sua disciplina, por exemplo. Então é uma forma das pessoas se autoconhecerem, é uma forma das pessoas compartilharem experiências, até quem torce por Corinthians, sei lá, aí levanta. Então, é uma forma de socialização que costuma dar muito certo, os estudantes gostam bastante. Inclusive os profissionais da educação, viu? Se a gente fizer uma formação e colocar todo mundo vira criança, viu? Todo mundo se diverte e é importante porque você aproxima as pessoas durante, né, a interação ali, durante as atividades. É uma dica. E eu acho que para a gente continuar também essa roda de conversa, a gente vai colocar mais um profissional aqui da educação, compartilhando as suas experiências. Então, a gente chama para essa roda de conversa, com a palavra educadora, Gláucia Rocha Pio, ela é diretora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Americana. Acertei, Gláucia? Seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. Certinho, sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, né, Andréia, Tânia, Shirley, o Cássio que está aí conosco. Eu acho que eu passei um pouquinho que o Cássio passou, né, Cássio? Também de ter esse estranhamento aí da indicação do dirigente para estar participando com vocês de um tema tão importante, né? E depois aí eu também fiz uma autorreflexão, fiz uma análise, como a Shirley falou, para identificar que realmente eu tinha aí alguns pontos, né, do respeito, da confiança principalmente, da empatia, né? Porque eu tenho toda uma experiência, eu sou professora de matemática, né, já faz uns 18 anos que eu estou no estado, passei aí por colégio técnico, por colégio particular, já fui professora coordenadora de escolas grandes, de uma escola grande aqui, né, da nossa IDE de Americana, e como eu gosto desses desafios, eu também já estive como professora coordenadora do núcleo pedagógico, no componente de matemática. E agora eu estou há 2 anos aqui como diretora, né, diretora do núcleo. E é um desafio a gente trabalhar, porque é uma equipe, né? Eu tenho uma equipe aqui que são todos líderes de todos dos componentes curriculares aí que apoiam as escolas. São 18 pessoas hoje que nós trabalhamos juntos,
Então, todo o tempo, eu tenho que exercer principalmente a empatia aí, né? De colocar no lugar do outro, de entender todo esse processo, principalmente esse ano, né? Com toda essa pandemia, de a gente apoiar a escola, apoiar o professor, apoiar os alunos para conseguir trabalhar a recuperação, conseguir trabalhar as aulas remotas aí pelo Meet, pelo Zoom, pelo Teams, né? E um pouquinho do que a Shirley falou, né, de colocar no lugar do outro, de saber ouvir, de saber falar na hora certa. Às vezes a gente tem alguns desafios, porque é uma equipe grande, aí a gente tem que saber ponderar, entender o que está acontecendo. Então, eu acho assim, que o respeito, para mim, é muito importante, eu sempre uso com todo mundo, procuro usar o respeito, que já foi falado também, né, assim, de ser o exemplo, usando o respeito, usando a confiança, e daí o pessoal percebe que se você está sendo confiante, você também pode confiar, né? E começa todo mundo a entrar nessa roda de coisas boas, vamos dizer, né? Todo mundo começa a entender que se eu estou colocando no lugar do outro, entendendo, ouvindo, opinando, o outro também vai conseguir. Então, a gente procura trabalhar sempre junto isso. Eu acho que é muito importante, né? Sempre vai ser um desafio, não é fácil, né? A gente tem, todo dia tem uma coisa nova para desenvolver, para trabalhar. Também estou nesse processo, né? Foi um estranhamento entender, nossa, eu tenho essa competência de amabilidade, né? Daí você começa a analisar, olha, que você consegue, você acaba tendo essa coisa. Eu acho que o principal aqui no nosso trabalho é a empatia, porque a gente tem que o tempo todo pensar como que está lá, como o Cássio falou, no chão da escola. Nós somos o apoio, né, dentro da diretoria de ensino, na parte pedagógica. Então, eu tenho que apoiar o professor coordenador, eu tenho que apoiar a gestão, tenho que apoiar os professores, principalmente, para fazer um bom trabalho, que o nosso fim, nosso desejo é que o aluno aprenda, que o aluno melhore e, principalmente, tenha todas essas competências socioemocionais aí, né? Não só a amabilidade. Mas é muito gostoso, né? É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e fiquei feliz também de estar participando com vocês. Acho que é isso. Gláucia, felizes estamos nós aqui com a sua participação, viu? Muito obrigada. E Gláucia, Shirley, veja, a Gláucia traz algumas questões, ela fala que ela tem experiência, né? Já atuou em vários segmentos, em vários momentos da vida profissional dela, né? Esteve em posições diferentes e hoje ela está numa diretoria de ensino, é diretora de um núcleo pedagógico, fala com bastante gente, as pessoas têm necessidades diferentes, né? Mas é claro, todo mundo tem a sua necessidade, mas todo mundo quer respeito, todo mundo quer que as pessoas tenham empatia para consigo, né? Embora as demandas sejam diferentes. E essa questão da amabilidade, ela vai além da onde você atua, né, Shirley? A gente já até falou um pouquinho sobre isso, a Gláucia reforça isso, a gente está percebendo que nas falas está aparecendo muito a questão da confiança, do respeito, da empatia. E às vezes, para não cair no vazio isso, né? Porque eu ouço muito assim, agora está na moda falar que tem que ter empatia, né? E muitas vezes a gente tem pessoas que falam, empatia. O que seria empatia, na verdade, né? O que significa ser empático? O que significa ser respeitoso, né? E às vezes talvez pode haver uma confusão entre amabilidade e passividade. Não é, Shirley? Será que as pessoas confundem mesmo? Eu ter amabilidade com eu ter passividade diante das coisas? Porque são conceitos totalmente diferentes, Shirley, não é verdade? Com certeza, André. A gente já estava até falando um pouquinho sobre isso, né? Não tem nada a ver com passividade, com subordinação, né? A amabilidade, ela está muito preocupada, a competência da amabilidade, ela está muito preocupada com o bem-estar do outro, né? Então, o bem-estar não é me subordinar ao outro, mas estar aberto ao outro. Existe uma diferença grande aí, né? Não é tudo que o outro fala que eu aceito e concordo, né? Mas eu tenho jeitos e jeitos de manter essa relação. Então, se preocupar com o bem-estar do outro é fundamental para essa competência de amabilidade.
uma outra coisa importante é compreender nessa relação. A amabilidade tem como pressuposto também o compreender sem julgar, né? Que a gente já falou um pouquinho também. Então, assim, uma atitude de apoio ao outro, de mostrar para o outro que somos diferentes, temos sentimentos diferentes, temos percepções do mundo diferentes, mas nos respeitamos, né? Eu sei ouvir, né? Não existe a relação, não deve existir, né? A relação de rispidez. Nós temos um teórico que se chama Marshall Rosenberg, que ele fala em comunicação não violenta. Eu sei que já numa outra roda de conversa isso também apareceu. E ele vai dizer assim, que faz toda a diferença a forma como você se comunica com o outro, principalmente numa situação de tensão. Então, vamos pensar numa situação em que estamos numa reunião e eu estou querendo expor a minha ideia e você toda hora está entrando, toda hora está falando no meio, toda hora está intervindo. O Rosenberg, ele diz assim, existem 4 passos para que eu possa, nessa situação de mal-estar para mim, né, como é que eu posso chegar para você e nos dizer assim, olha, Andréa, não dá, né? Não dá para a gente manter essa relação nessa reunião. Então, como é que eu posso te dizer isso, né? Ser assertiva no meu sentimento, sem te magoar, sem te ferir, desenvolvendo, né? Exercendo a competência de amabilidade. Então, ele fala que existe o passo do observar sem julgar. Então, eu falo para você objetivamente, olha, Andréa, você me interrompeu várias vezes nessa reunião. Então, eu estou sendo objetiva, né? Mas eu não estou sendo grossa, eu não estou sendo invasiva, eu não estou sendo indelicada. Eu expresso, além de te dizer objetivamente o que está me incomodando, eu expresso o meu sentimento. Estou chateada porque isso tudo está me incomodando e eu não consigo expressar exatamente as minhas ideias por inteiro, né? Então, ao mesmo tempo, eu reconheço o que eu preciso. Bom, eu preciso ser ouvida e respeitada para poder trabalhar aqui nessa equipe, nesse grupo, nessa discussão, para poder participar dessa reunião. E te faço um pedido. Você podia esperar pelo menos eu concluir o que eu estou falando para você trazer a sua opinião, ou trazer suas dúvidas, ou fazer sua sugestão? Então, eu consigo ser assertiva com você, né? Colocando a minha posição, colocando o meu sentimento, sem deixar de exercer a amabilidade, sem deixar de ser respeitosa, sem deixar de ser empática, né? Então, esta situação, ela se configura como uma situação esperada nas relações, para que o clima dos ambientes, né, os vínculos que se estabeleçam, não sejam tensos, não sejam, assim, passíveis de se romper, porque é muito difícil numa relação de trabalho com outras pessoas, se a gente não é objetiva, sem ser subordinada. Eu fui objetiva e fui assertiva com você, eu não me subordinei às suas intervenções e, ao mesmo tempo, também não fui rude na minha colocação. Então, nesse sentido, a gente está desenvolvendo a competência da amabilidade. E o Marshall, eu acho que ele é muito feliz quando ele coloca esses passos da comunicação não violenta, sabe? Porque eu acho que ele ensina um pouco para a gente como é que a gente se relaciona com o outro. A gente se relaciona com o outro da mesma forma que a gente gostaria que o outro nos tratasse. Isso aí, Shirley, é bem nessa linha, né? Perfeito. E por isso que ele faz tanto sucesso mesmo, conforme você disse, já foi mencionado em outras rodas de conversa, a questão da comunicação não violenta, é muito importante. E a gente vai, né, enriquecer ainda mais essa roda de conversa, trazendo, né, mais um vídeo de mais uma colega de trabalho que falará sobre as suas experiências em torno da amabilidade. Então, com a palavra, a educadora Ana Paula de Castro, diretora da escola, professora Lides Raquel Gutierrez, da Diretoria de Ensino de Diadema. Vamos assistir. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Paula
estou na rede estadual há 30 anos, iniciei como PEB 1 na diretoria Centro-Sul. Em 2002 eu ingressei como diretora de escola em Diadema, onde estou até hoje, e também acumulo cargo com a Prefeitura de São Paulo, onde eu sou professora de anos iniciais e atuo há anos com o primeiro aninho. Bem, eu nunca havia pensado em amabilidade como uma macrocompetência a ser desenvolvida, porque desde da minha infância eu convivo com alguns sentimentos que para mim era natural, como a compaixão, o respeito, a empatia, a solidariedade. Porém, no meu percurso profissional, eu ouvi várias pessoas dizerem assim: "Ah, Ana Paula, você consegue tudo com esse seu jeitinho." Mas eu penso que esse jeitinho seja estarmos inteiros numa conversa, numa relação mesmo, olhando nos olhos, demonstrando interesse durante a escuta. E isso é muito normal, né? Quando a gente lida com as crianças pequenas, onde é necessário estabelecer uma relação de confiança para que a aprendizagem ocorra de fato. No início deste ano, antes da pandemia, eu fui surpreendida por uma mãe de aluno no pátio da escola na hora da saída. Ela estava extremamente alterada, brava, insatisfeita com algumas questões de sala de aula. No início, eu não consegui conversar com a mãe. Então, eu fiquei ao lado dela, muito próxima, ouvindo ela colocar as suas insatisfações, olhando nos olhos, demonstrando interesse, demonstrando compreender a situação. Quando ela parou de falar, eu a convidei para que nós fôssemos até a minha sala, para que ela ficasse mais à vontade. Aí a mãe chamou seu filho para nos acompanhar. E quando eu vi o aluninho, eu falei: "Ah, você é a mãe de fulano de tal, meu amigão." E aí o aluninho abraçou as minhas pernas, né, que é coisa natural dos alunos dos anos iniciais. E a mãe olhou aquela cena e sorriu. A mãezinha, depois da nossa conversa, ela saiu da escola agradecendo e se desculpando. Eu observei que o fato de, naquele momento, eu saber o nome do filho dela, né, revelou à mãe que ele não era simplesmente mais um aluno, e sim um ser único. E é isso que nós somos, únicos. E todos nós desejamos ser ouvidos, respeitados, compreendidos. A escuta, a empatia, a confiança, o respeito, elas são fundamentais para a construção de um clima escolar propício à aprendizagem. Olha que coisa, né? Que depoimento da Ana Paula. A Ana Paula estava comentando com a Tânia que ela transborda amabilidade, Verdade. né? Ela parece, assim, a gente olha e fala assim, gente, é a amabilidade personificada, não é? Hein? Eu não sei se vocês que estão assistindo tiveram essa mesma sensação que eu e a Tânia aqui no estúdio. E assim, Shirley, ela traz muitas coisas também riquíssimas em torno da amabilidade, né? Essa questão de tratar, você até tinha terminado a sua frase anterior com isso, né? Tratar o outro como gostaríamos que fosse tratado, né? Então, olhar para a pessoa como sendo um ser único, né? Isso é muito interessante e eu queria que você comentasse um pouquinho aí a sua percepção do depoimento do vídeo da professora Ana Paula. Ai, André, é exatamente isso. Eu quero parabenizar a professora Ana Paula, porque o jeitinho que tanto falam para ela é exatamente essa amabilidade bem desenvolvida que ela tem, né? Então, ela deve ser uma pessoa muito gostosa de lidar, muito afetiva com as crianças, e o que aconteceu, acho que mostrou bem isso, né? O quanto que este jeito respeitoso de tratar o outro atrai, né, também comportamentos do mesmo tipo, quer dizer, quando a mãe se sentiu acolhida e representada naquela situação, ela mudou a postura, ela mudou o comportamento, ela sorriu,
Então, achei o depoimento da professora muito legal. E ela fala também da coisa da confiança, o quanto que esta mãe estava precisando ver esta cena, de repente, né, do filho com a professora, para ter um pouco mais de confiança nessa relação. Então, um pouco desse comportamento, que também é consequência, né, dessa amabilidade da professora, transborda, né? Transborda e atinge o outro, impacta o outro de uma forma positiva. O Mário Sérgio, numa fala dele, Mário Sérgio Cortella, ele diz que a afetividade tem a ver com se conectar com o outro, que às vezes a gente tem um comportamento ou uma reação porque a gente não está muito conectado. Então, basta, às vezes, uma ajeitada, sabe? Aquela coisa de se acomodar, uma acomodadinha, e a gente acaba se acomodando nessa relação e acaba mudando o comportamento, que eu vi muito isso nessa reação dessa mãe em relação ao comportamento da Andréa. Agora, você imagina se a Andréa não fica quieta, olhando nos olhos, acolhendo, né? Acalmando, com a própria postura dela, acalmando essa mãe, que ia virar essa conversa, né? Possivelmente as duas iam rolar na quadra da escola, mas é muito isso, né? Da comunicação, que você não se comunica só com as palavras, você se comunica com a postura do corpo, você se comunica com o olhar, né? O quanto que isso é fundamental para estabelecer esse ajuste, né? De comportamentos e tornar essa comunicação mais efetiva e impactar positivamente as pessoas. Isso aí, impactar positivamente as pessoas, é o nosso objetivo, né? A nossa luta, né? De se desenvolver para que a gente possa fazer uma contribuição aí na sociedade, né? Fazer a diferença, né? Shirley e quem nos acompanha aí, os nossos convidados. Tânia, como que está a interação aí no chat? Sim, Andréa, vou trazer algumas contribuições, né, dos nossos colegas professores. Olha, o professor Valdivino, né, na ocasião em que a Andréa falava um pouco daquela atividade, né, em que a gente levanta, fala, se conhece, tem irmão, né, ele até coloca assim, que ele adorou e coloca que atividades lúdicas são realmente muito importantes, né. A professor Edivaldo, né, ele faz uma construção interessante aqui, né, de um pensamento. Ele coloca que a amabilidade passa por um processo de desenvolvimento de autoamor, de gerir a compaixão com você mesmo, né, para que assim consiga lidar com o outro também. E dessa forma, compassiva e com a assertividade. O professor Ione, né, ela coloca que comunicação construtiva e escutativa também são muito importantes. O professor José, né, ele fala que ele está adorando a transmissão aqui também, a pauta de hoje, né, coloca um muito bom, excelente tema. A professora Edilaine, ela também coloca, né, que a palestra está muito boa, realmente, uma excelente palestra. E a professora Sofia, ela concorda com o professor Edivaldo, né? Então, vou trazer um contraponto dela aqui. Contraponto não, um ponto a favor, na verdade, né? Porque ela diz que o Edivaldo está certo, que a questão do auto-amor é essencial para que as pessoas possam ser empáticas e, com isso, tratar as pessoas com a amabilidade. E, por fim, aqui eu trago a contribuição do professor Silvio, que entrou agora, nesse instante, né? E ele coloca o seguinte, ele diz que todos nós somos feitos do que outros seres humanos nos dão. Então, primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam, né? A literatura, né? E abre o infinito de possibilidades de interação com os outros. E, por isso, nos enriquecem infinitamente, né? Então, ele coloca até que essa é uma frase aqui, uma questão de Tizan Todorov, né? Se eu não estiver lendo erradamente, me perdoe. Tá? Então, uma das contribuições aqui... o pessoal está animado agora. Tá animado? Opa! Então, eu vou trazer mais uma aqui, até pelo nosso horário. Uma pessoa, o professor José, né, José Donizete, ele coloca, que uma pessoa... olha, uma questão aqui interessante. Uma pessoa com muita irritabilidade, fácil, tem mais dificuldade de desenvolver a amabilidade. Manter o controle da situação, acho muito difícil nesse caso, né? Então, acho que seria interessante que
que ele poderia, né, que tipo de estratégia ele poderia lançar a mão para lidar com situações assim, né? Que inclusive nós estamos muito sujeitas, né, Andréa? Todos nós a passar por situações parecidas, tá bom? E por fim a professora Célia aqui também que parabeniza, e a professora Maria que diz que está uma maravilha, assim como a professora Solange que diz que a palestra está excelente, né? Passa a palavra aqui para as nossas colegas. Ficamos felizes, está excelente porque vocês estão contribuindo para enriquecer essa roda de conversa, colocando aí, né, as vivências, trocando experiências, que é esse o objetivo mesmo, né? É um bate-papo bem descontraído para que a gente possa aprender cada vez mais e aproveitar a experiência do outro e principalmente saber que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Que nós temos as nossas dificuldades e a gente tem que tentar, né? O importante é buscar solucionar e melhorar cada vez mais essas dificuldades, né? Esse é o nosso objetivo como pessoa, como educador, e aí é uma fala, né, que também as pessoas trouxeram, ajudar o outro, antes de ajudar o outro, eu preciso me ajudar, né? Então a importância aí, né, Shirley, do autoconhecimento, de saber mesmo onde aperta o sapato, onde eu tenho mais dificuldade que eu preciso melhorar, se é na minha falta de paciência, se eu sou uma pessoa fácil, né, de me tornar, de ter irritabilidade, conforme contribuiu aí o nosso colega, e pensar em estratégias, né, Shirley, de como eu posso desenvolver isso de forma, né, a me aprimorar constantemente. É fácil? Não é, né? São desafios, né? Mas que coisa boa, né? Porque nós, educadores, temos já esse viés de gostar de um desafio, né? A gente gosta de um desafio e a gente gosta de superar esses desafios, né? Então, eu acho que na fala do texto de abertura dessa roda de conversa, eu coloco, né, várias situações, aquela questão do calçar o sapato do outro, a questão do que hoje o mundo é muito mais centrado no eu do que no nós, infelizmente, e a gente tem algumas questões típicas da sociedade contemporânea, que isso foi abordado também, né, na roda de conversa de autogestão, né, como a gente lida com tantas coisas ao mesmo tempo, foi abordado na roda de resiliência, como a gente lida com as frustrações, né, coisas que às vezes fogem ao nosso controle, que não dependem da gente, coisas que dependem da gente, coisas que não dependem da gente, como a gente, né, então assim, a gente percebe que todas essas macrocompetências, elas se relacionam, né, Shirley? Você gostaria de falar um pouquinho, assim, pra gente, dessa relação, porque senão fica parecendo que, então aqui é uma caixinha, agora eu vou desenvolver minha amabilidade, dá licença que eu vou ali no cantinho, desenvolver a amabilidade, e aí eu esqueço das outras, como se fossem coisas separadas. Comenta um pouquinho para a gente, Shirley. É isso mesmo, Andréa. Eu acho que você deu um bom pontapé inicial na sua fala de abertura, porque o que a gente tem, né, nessa divisão é uma divisão didática. Na realidade, essas macrocompetências, elas estão absolutamente interligadas, elas se relacionam de uma forma super interdependentes, uma depende da outra, e quando a gente está falando aqui, por exemplo, de respeito, né? E, ao mesmo tempo, a gente está pensando numa macrocompetência como a autogestão, a competência de organização, o quanto que ela tem de respeito, né? O quanto que é preciso para eu organizar alguma coisa, o quanto que eu preciso respeitar as outras pessoas que fazem parte dessa organização, o quanto que eu preciso ser respeitado também nesse processo. Então, essa separação é uma separação didática, e a gente vê, assim, que todas essas competências, elas estão em franco processo de desenvolvimento, e elas acontecem assim, em maior e menor grau nas pessoas, e o que é importante nessa fala sua, né, o quanto que a gente precisa estar refletindo sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas ações, sobre a forma como a gente se relaciona com o outro, para poder se perceber e buscar se desenvolver. Né? É aquilo, se colocar no lugar do outro é um exercício muito difícil, muito complexo, mas a partir do momento que eu olho o outro, eu o entendo como diferente de mim, porque ele tem uma experiência, ele tem uma história, ele tem uma vida diferente da minha, mas eu o respeito naquilo que ele é, naquele momento, naquela necessidade que ele está demandando de mim naquele momento.
né, naquela troca. Então, isto é fundamental. E se perceber desta forma, é crescer, é avançar, é aprender. Então, e é uma aprendizagem, eu penso que, apesar de toda a dificuldade, é uma aprendizagem necessária, principalmente para quem trabalha com educação, porque nós, os adultos da educação, nós somos modelo e para esses jovens que estão chegando na escola, estão chegando aos nossos cuidados, né? O quanto que a gente precisa refletir sobre a gente, nos melhorarmos, crescermos, aprendermos, para que eles possam ter bons modelos de seres humanos. Obrigada, Shirley. A gente tem aqui, parece, né, Tânia, Sim. uma perguntinha aqui para o Cássio, gerente de Cássio. organização escolar. Que pergunta que vem para o Cássio aí no chat? Sim, é um colega também, agente de organização, né? E ele coloca o seguinte, ele pergunta como é que você desenvolve, Cássio, essa competência da amabilidade, né, no seu atendimento com o público, né? Para tratar com o pai, tratar com o profissional da unidade, eventualmente também com o aluno. Que tipo de estratégia, né? O que você lança a mão aí para desenvolver a sua amabilidade? Boa pergunta. Deixa eu refletir a respeito dela. A gente tenta, porque, como a Shirley falou, a gente está em constante aprendizagem, né? Aprendizado, a gente está aprendendo constantemente, resolver atender o público da melhor maneira possível, né? A gente sabe que, às vezes, as necessidades não são atendidas da forma que a pessoa gostaria, mas a gente tenta fazer ao máximo o que a gente pode. Então, a gente está a postos aqui, toda a equipe da escola, né, juntamente com os agentes de organização escolar, os professores, a direção, para atender as pessoas da melhor maneira possível. A nossa intenção no atendimento ao público, ela é sempre pensar que o pai saia daqui, né, com o problema dele resolvido, que ele saia daqui bem atendido, que ele consiga, que ele venha para cá, né, porque muitas vezes eles chegam aqui nervosos. E se a gente entrar no embalo de discutir com o pai no guichê da secretaria, né, porque eu trabalho muitamente com o guichê, a gente vai ter um enfrentamento, um desgaste de relação, e aí não vai ser muito bom. Então, a gente pensa primeiro em agir com calma, né? Respirar. O pai fala, a gente escuta e depois a gente tenta resolver para ele e explica para ele como é o processo. Às vezes ele não sai contente, mas a gente tenta fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Que coisa bacana, Cássio. Essa sua fala me fez lembrar o depoimento da Ana Paula, da diretora, que ela relata que chegou, né, uma mãe muito nervosa e que ela usou como estratégia o quê? O olhar no olho, deixa falar, o ouvir, né, a escuta ativa e atenta, né, e depois tentar dialogar, não é? Porque às vezes isso acontece. Vai saber, né, a pessoa, às vezes ela chega na escola, vai saber os problemas e a gente carrega mesmo, viu, gente? Tem dia que a gente chega no serviço, não é o certo, mas acontece. Quem nunca, né? A famosa frase, quem nunca? Então, às vezes você está com um problema, aconteceu uma coisa muito chata no âmbito pessoal, uma doença na família, algum, né, enfrentando às vezes, né, gente, um divórcio, uma separação, então problemas financeiros, e aí você chega já com aquele espírito, né, já está estressado, já está cheio de problemas, né? Eu tenho uma amiga que brinca assim, né, tem o ditado, ela muda, né? Ela, depois da tempestade, o ditado diz que vem a bonança, né? Mas não, ela fala que depois da tempestade vem a lama, né? Porque parece que a gente é engolido por problemas, né? Eu acho muito engraçado essa adaptação que ela fez ao ditado, né? Ao ditado popular, vamos dizer assim. Então, o GOI, ele faz esse atendimento direto ao público. E, às vezes, veja bem, é um desafio mesmo, gente, porque, às vezes, a gente também não está bem. Não é verdade? Quando a gente está bem, aconteceu, está tudo mil maravilhas, vem alguém muito estressado, é até mais fácil de lidar. Mas e quando vem alguém muito estressado e você também está cheio de problemas? Você também está estressado. Então, por isso que é importante essa questão do autodesenvolvimento, não é verdade? Porque é um desafio para todo mundo. E, Cássio, quando você fala e é uma verdade, quando você fala, a pessoa está estressada, se eu também vestir a mesma postura, né, Tânia? Exatamente. A mesma postura de estresse, né?
não vai a lugar nenhum, gente. Só vai gerar conflito, só vai gerar discussão e novamente entra a questão, né, Shirley, da comunicação não violenta que ela trouxe anteriormente à nossa roda de conversa. Então, obrigada, Cássio, pela sua contribuição aí. Espero que tenha ajudado aí o seu par aí, né? É uma troca entre os pares, o nosso outro gerente de organização escolar, com dicas e troca de vivências aí, experiências de como você lida com essa situação no dia a dia, né? Isso, né, gente, a gente estende. O professor, é na relação professor-estudante, é na relação direção com professor, professor com direção, né? É na relação entre os pares mesmo. A gente está lá na diretoria de ensino, por exemplo, também acontece muito. Está no órgão central, também acontece muito, porque as pessoas são pessoas, independentemente do lugar onde elas estão atuando, e cada um no seu nível de amadurecimento e de autoconhecimento. Eu mesma aqui na IFAP eu brinco que eu tenho uns coaches, né, Tânia? Porque tem umas pessoas assim que tem uma sabedoria, uma tranquilidade em lidar com conflitos. Eu falo, olha, essa daí é minha coach. Eu vou colar nela para me desenvolver, né, para ter a sabedoria e a tranquilidade de lidar com conflitos no momento certo. E é isso aí, gente. Eu acho que é um constante aprendizado, né, Tânia? Sim. Sim. É isso aí. E assim, Shirley, mais uma perguntinha. Tem mais alguma coisa no chat, Tânia, que você queria para trazer para a gente? Na verdade, em relação à fala do Cássio, né? Então, a professora Viviane coloca, né, que a gente deve sempre tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né? E também parabeniza, né? O professor Edson fala muito bom, muito boa fala, assim como a professora Eliane, né? E também o professor Clodoaldo, né? O professor Clodoaldo coloca o seguinte aqui. Ele coloca também que é uma formação essencial, né, para o nosso desenvolvimento e desempenho. Então, ficamos bem contentes, né, que vocês apreciem, né, tenham apreciado também o tema, que é voltado para vocês, né, para esse diálogo também com a rede, né, com a nossa especialista Shirley e nossos convidados também. E aí a professora Ana Cláudia fala, vamos de formação. Vamos de formação, é isso aí. Perfeito. Isso. Gente, a gente está chegando ao final dessa roda de conversa. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, que toparam compartilhar suas experiências aqui com a gente, tá? A Shirley, especialista do Instituto Ayrton Senna, que ajudou a gente aqui a refletir sobre essas competências, né? Trouxe contribuições riquíssimas. A professora Tânia Heleno, gerente de organização escolar Cássio, a diretora de núcleo pedagógico, a Gláucia, a diretora Ana Paula, a Tânia Gomes na mediação do chat e principalmente a você que contribuiu e enriqueceu a nossa roda de conversa. Então, eu trago para vocês, né, trazemos para você uma reflexão um pensamento do Lao Tse, que diz assim: ser profundamente amado por alguém nos dá força. Amar alguém profundamente nos dá coragem. Um forte abraço cheio de amabilidade a vocês. Tchau, pessoal.